Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar, né, antes dessa prova de francês que vocês vão fazer aí na próximo final de semana, né? A gente vai trazer dicas para vocês fazerem uma boa prova de francês, né? Lembrando que a gente trabalha já há algum tempo com simulados e cursos, de francês para o CACD, certo? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar da tradução em especial, certo? Quais seriam, assim, as dificuldades para a tradução em francês, né? E como você poderia fazer aí uma boa prova de francês, no final de semana, certo? É claro que você já está se preparando faz algum tempo, então você já, tem aí um certo conhecimento técnico, né? Então, assim, a gente vai falar assim, de alguns obstáculos, a gente vai falar de processos técnicos que você pode seguir para obter aí uma boa pontuação na prova de francês, certo? Então, é, para uma boa prova, a gente sabe que você precisa de uma preparação um pouco mais alongada, né? Precisa ter um conhecimento aí da cultura francesa, né? Porque isso vai de alguma forma entrar na sua prova. Você precisa ter o vocabulário essencial para essa prova, um vocabulário diplomático, e em cima de diversos temas, né? Não só ligado à diplomacia, mas ligado à diplomacia aplicada, né? Aí a vários temas, enfim, como, por exemplo, pode cair literatura, pode cair diplomacia, pode cair meio ambiente, pode cair, sei, alguma coisa relacionada com direito internacional, quem sabe, né? Pode cair qualquer um desses temas, né? Mas, em geral, eles procuram falar sobre diplomacia, já caiu sobre a vida de um diplomata, enfim, cai sobre literatura, migração, são diversos os temas que podem ser abordados para a prova e que a banca vem abordando aí ao longo do tempo, né? Mas a gente vai focar em coisas mais específicas hoje, assim, a gente tem que ser pontual, né? Porque a prova está aí, pertinho, né? Então, um dos primeiros obstáculos que vocês podem encontrar, assim, primeira dificuldade são os falsos cognatos em francês. Angela, existe isso em francês? Existe, gente, em todo idioma tem falsos cognatos, né? E vocês vão se deparar aí com falsos cognatos, né? E tem que ter um cuidado. A minha dica é que vocês tenham, sim, uma listagem de falsos cognatos e saibam usar essas palavras, esses cognatos falsos, da forma correta. Qual o exemplo que você poderia nos dar, assim, de falsos cognatos em francês, já para nos alertar aí para a próxima prova? Gente, falso cognato é a palavra, em português, atender, em francês é attendre, certo? A palavra attendre, né, não significa atender como em português, mas significa esperar em português, percebe? Então, attendre é esperar, né? E outros falsos cognatos que eu posso trazer para vocês, ó. Préjudice, né? Que não é prejuízo, mas é dano. E dano é uma palavra muito utilizada aí no âmbito do direito, né? Então, dano é uma palavra interessante e em francês seria préjudice, certo? Sombre, sombra é uma palavra interessante, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela um instante com vocês, que aí vocês vão poder ver essas palavras, né? É, sim. Bom, então, voltamos. Então, vocês já estão vendo a telinha, né? Aqui, o que eu falei, a palavra atender, né? É attendre, certo? Isso aqui, ela tá lá no blog, tudo que eu estou falando aqui está no nosso blog Lang Idiomas, tá? Quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para vocês conseguirem acessar, tá bom? Então, a outra palavra que eu falei foi préjudice. Olha como é que escreve essa palavra, né? Préjudice.
que não significa prejuízo, mas sim significa dano, né? Outra palavra que eu trago para vocês é sombra. Sombra não significa sombra, mas sim escuro, né? E assistir significa, não significa assistir, mas ajudar mesmo, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, né? Voltando para mim, é, a gente tem umas certas dificuldades aí, a trabalhar, né? Vamos mais em frente, né? O que que vai fazer você não errar essas coisas, né? A prática regular do idioma, certo, pessoal? Então, precisa praticar constantemente, né? Então, como é que eu faço, Ângela, para iniciar a minha prática? Você pode começar com sua lista de vocabulários, né? Que você encontra. Você pode usar flashcards, você pode usar aplicativos, certo? E aí, você vai conseguir realmente melhorar pouco a pouco, certo? Então é isso, pessoal. Então precisa praticar, mas como eu faço para praticar, né? Leitura, a partir da leitura você constrói seu vocabulário, flashcards e tudo, né? Como eu disse anteriormente. Então, assim, a gente também, se você não tem conhecimento nenhum do idioma e precisa de ajuda, a gente está aí para isso, certo? A gente pode ajudar vocês. Vocês podem entrar em contato comigo lá pelo chat, né, do meu site. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, né? Fico à disposição de vocês para ajudar no que for preciso, ok? É, então. A gente sabe, né? A gente vai falar agora um pouco de estrutura da frase em francês e a sintaxe, né? A gente sabe que muitas vezes o português tem muitas similaridades com o francês. Mas, gente, também existem as diferenças, né? Então, vamos falar dessas diferenças agora. Uma das diferenças é a sintaxe da frase. Vocês sabem que em português, muitas vezes a gente tira o sujeito da frase. Em francês, por exemplo, você não pode fazer isso, né? O sujeito precisa sempre anteceder aí o verbo. Então, é uma das dificuldades, né, de tradução das estruturas. Muitas vezes se esquece se esquece, por exemplo, de colocar lá o sujeito. E em outra situação, muitas vezes se esquece de colocar também o objeto da frase, né? O complemento, né? O objeto direto ou indireto, certo? Precisa ser utilizado. Mas, Ângela, é complicado e tal. Eu não tenho esse conhecimento de gramática, de vocabulário. Gente, é só me procurar. A gente ajuda vocês, certo? E a gente tem preços bastante acessíveis, certo? Então, na questão de tradução, né, também vai a concordância, né? Dificuldade de concordância, de gênero e número. Gente, esse é um erro bastante comum. Prestar atenção nessa parte, certo? E outras questões também de ortografia, né? Que a gente trabalha lá no curso, certo? A gente trabalha com tudo isso, com vocabulário, aumento de vocabulário, e também para quem já tem esse conhecimento e quer trabalhar mais especificamente nas frases, a gente tem aulas particulares e a gente trabalha também aí com os simulados no modelo da prova do CACD, tá bom? Então, gente, esses são os recursos que vocês podem estar utilizando, certo? Vocabulário específico também, como eu falei, da área diplomática, precisa ter esse conhecimento de vocabulário. É, é, por exemplo, termos que você usa bastante, né? Diplomacia, negociação, negociação, né? Tratado, no traté, e precisa, para ter esses tipos de vocabulários mais específicos, né? Ler artigos, documentos oficiais, né? Em francês. Isso ajuda, Ângela, ajuda pra caramba, gente. Pode ficar tranquilo que ajuda, certo? Além disso, ter aí o conhecimento aprofundado da gramática. Ah, mas Ângela, eu vou só estudar gramática? Gente, claro que não. A gramática sozinha não faz nada.
Mas se você não tiver o conhecimento da gramática, isso vai pesar para você. Como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima, certo? Para vocês revisitarem esse tema que a gente já abordou, né, aqui. Eu falei para vocês dessa questão de que vai ser cobrado de você, né? Tanto a norma padrão quanto a norma culta, né? A norma padrão, a gente tem que estar aqui, na veia. Você não precisa pensar nela. Você não tem que pensar nela, né? Ela tem que estar lá para você, né? E a norma culta, né, do idioma tem que fazer parte também aí o vocabulário, então, de alto padrão, certo? Então, é isso, pessoal. Os resultados, né? Os resultados vocês podem ver. A gente tem bastante alunos que trabalham com a gente ao longo desse tempo, e o pessoal vai continuando a trabalhar com a gente ao longo dos anos, né? Porque é um longo processo. As pessoas veem que vão melhorando e continuam trabalhando com a gente, né? E eu fico aí à disposição de vocês, precisando de mim. Estou aí e boa prova para vocês aí no próximo final de semana, certo? É, boa sorte e que caiam aí, que caia na prova de vocês o que vocês estudaram, que vocês tenham boa concentração e que vocês consigam realmente fazer aquilo que vocês se prepararam para fazer. Gente, caso não dê, porque, tipo, a prova é pesada, todo, não é só francês que vocês vão fazer outras provas, não se desesperem, né? Não fiquem desesperados, né? Deem um tempo, assim, respirem um pouco e voltem a estudar, certo? É a prática que vai fazer a diferença, tá bom? Então, a bientôt. A gente se vê por aqui.